Oi, minha gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Vamos para mais uma rotina. Vou fazer ganache agora, que eu vou decorar um bolo de andar, que vai ser de 4 quilos. E aí eu vou fazer primeiro a ganache, porque depois eu vou pra modelagem desse bolo, porque vai ter uns bichinhos. Então, enquanto a ganache vai descansando, eu vou fazendo os bichinhos. Então, já vamos começar com produção, não vou me enrolar não. Se você for novo, se inscreva no canal, não esquece de curtir esse vídeo logo no começo, porque já ajuda. E no final deixe seu comentário o que é que você achou. Então, eu vou começar aqui a fazer minha ganache, vou posicionar aqui a câmera para vocês poderem ver melhor. E o mesmo processo, eu vou fazer a ganache preta, porque o bolo vai ser de pasta americana. Então, eu vou fazer com chocolate meu amargo. Vou fazer 2 barras, minha gente, porque se sobrar, eu já vou fazer outro bolo depois. Aí, se sobrar, eu passo no outro bolo e tá ótimo. Colocar essa tábua embaixo, porque senão quando eu quebrar, né, aí pode danificar a mesa aqui. Então, eu sempre gosto de colocar essa tábua embaixo pra facilitar. E aí, eu só vou fazer uns cortes mesmo grosseiro e botar pra derreter. Ó, ficou assim, eu coloquei metade, eu vou colocar lá pra derreter e depois eu coloco o restante. Acabei de finalizar, minha gente, a ganache e fica assim, ó, assim que a gente faz, ela fica assim, molinha, mas é só deixar descansar, que ela vai ficar bem cremosa, bem firme. E aí eu vou cobrir aqui com plástico filme, né, pra deixar ela descansar enquanto eu vou fazer as outras coisas. Mas já tá prontinha. Aqui eu coloquei 1,5 barra, porque geralmente eu uso quase uma inteira, né, nesse bolo que eu vou fazer. E aí vai sobrar um pouquinho mais essa metade que eu coloquei a mais, né? Aí eu já vou colocar no outro bolo. Então essa quantidade ficou boa. Aí eu vou cobrir aqui e deixar ela descansar. Aí agora, minha gente, eu ia fazer a modelagem, né? Só que aí eu vou fazer logo um feijão, porque amanhã é sábado, a gente tá cheio de coisa pra fazer. Eu tenho muito doce, porque eu não consegui adiantar nada. Então eu vou ter que fazer tudo literalmente amanhã. E aí amanhã o meu dia inteiro vai ser enterrado em doce personalizado. Então o que é que eu vou fazer? Pra gente não ficar sem almoço amanhã, eu vou fazer logo um feijão agora, pra já ficar pra amanhã. Porque eu sei que se não fizer, não vai dar tempo, né? E aí eu coloquei quase tudo, né, que tinha na geladeira de verdura e de carne. Coloquei calabresa e bacon. E aí coloquei também cenoura, porque Lucas é meio difícil de comer cenoura. Sempre que eu faço, ele não come. Então, às vezes, eu coloco assim, né, escondido. Então, como o feijão vai cozinhar e vai ficar molinha, alguns até dissolvem. Então, eu coloquei também, porque aí ele vai comer e não vai sentir. E aí refoguei tudo, né? Coloquei o feijão, depois botei a água e pronto. Só deixar a panela ali cozinhar e já salva o almoço do dia seguinte, né? Pra gente não ficar comendo besteira e ter pelo menos um feijãozinho pra comer. E a gente tá fazendo um detalhezinho aqui do bolo que eu não tenho como mostrar pra vocês, porque eu tô olhando a foto, porque a cliente me mandou uma inspiração, que é uma foto, né, que é o bolo, né? E aí, não tem nenhum tutorial me dizendo, né, o que é que eu tenho que fazer. Então, eu tenho que olhar a foto, imaginar ali como que eu vou fazer pra tentar fazer de uma forma que fique parecida, né? Que fique quase igual, né? Que é isso que os clientes gostam. Então, eu tenho que ficar olhando a foto pra poder fazer cada detalhezinho o mais próximo possível. Por isso que eu não tenho como gravar pra vocês, porque aqui a gente só tem um celular, né? Lucas tá sem celular, então se ele tivesse com o dele, eu poderia gravar com um, né? E olhar no outro, mas como não tenho, eu tenho que ficar olhando no meu. E aí eu tô fazendo aqui um carrinho, ó, tá vendo? Que vai ficar na frente do bolo. Aí esses palitinhos aqui é que eu vou fazer uns bichinhos. Esse aqui já é o corpinho da girafa que eu fiz. Aí eu fiz com isopor, a base de isopor, tá vendo? Cortei direitinho. Essa parte aqui eu fiz arredondada, porque ela vai se encaixar no bolo, né? Como o bolo é redondo. Aí eu fiz assim, pra poder encaixar. E basicamente é isso. Aí eu tô fazendo aqui agora os bichinhos, né? Eu vou fazer cada um. E por isso que eu não tinha como ficar mostrando pra vocês, né? E falar, porque eu tenho que ficar olhando a foto pra poder fazer cada detalhezinho, né? O mais parecido possível. Mas assim que eu terminar aqui, eu mostro pra vocês como é que tá.
Aí o feijão já tá pronto ali no fogo, já ficou pronto. O Lucas já lavou o prato. Tá colocando roupa pra lavar. E é isso, a parte dele ele já finalizou por hoje. Aí ele tá fazendo essas coisas de casa, né? E eu tô aqui ainda, porque eu vou decorar o bolo, né? Finalizar essa modelagem pra poder ganachear o bolo, decorar tudinho. E é isso, aí quando eu terminar aqui essa parte da modelagem, eu mostro pra vocês como que ficou o resultado. E aí depois, né, se vocês quiserem, eu posso gravar um vídeo separado mostrando como que eu fiz esse carrinho, os personagens, tudinho. Depois que eu terminei, minha gente, de fazer as modelagens, eu ia decorar o bolo que era de pasta americana, né? Só que esse daqui tava na frente, porque a cliente ia vir antes. O outro era pra parte da tarde, então eu deixei ele lá, né, descansando e vim pra esse, que era todo de ganache. E aí, eu fiz primeiro aquela pré-camada, né, com a ganache preta. Como já tinha a ganache preta pronta, eu fiz primeiro nos 2 bolos e depois eu só vim com a ganache colorida, né, para fazer a decoração. Esse bolo, a inspiração era um bolo de pasta americana. Então, para eu fazer ele de ganache, eu tinha que fazer ele o mais reto possível, né, para ficar mesmo inconfundível com a pasta americana. Então, o que é que eu fiz? Eu fiz ele todo lisinho, o máximo que eu consegui. Passei essa ganache azul, né? Vocês sabem que é uma camada fina, somente para decorar, porque a camada mesmo de segurança a gente já faz antes, e eu fiz com a ganache meio amargo. E aí, essa azul foi só para poder, né, deixar ele decorado. E aí, eu fui fazendo ele todo liso. Espátula lisa na lateral e tirei todas as quinas em cima, né? Porque era para ele ficar como se fosse a pasta americana. E aí, eu fui fazendo isso, né? Alisei o máximo para que ele ficasse todo lisinho. Depois eu retirei todas as quinas, né? Tirei tudo com o maior cuidado. A gente alisa muitas vezes. Alisa de novo, até ele ficar todo lisinho. E aí, né, eu fiz ele todo. Esse bolo foi o maior perrengue, minha gente, vocês não têm noção. Porque ele foi todo com trabalho de bico. Eu não tenho muita habilidade com bico, né? Porque eu não trabalho muito com bolos de bico. Mas eu fiz, né? E aí, o que é que eu fiz? Eu primeiro montei ele todo, né? Os 2 andares azuis. Fiz esse acabamento aí, que também tinha na inspiração. Esse acabamento eu já fiz com pasta americana, né? Pra poder ficar mais bonito. E aí, ele era azul com preto. Depois dessa parte aí, eu não consegui gravar pra vocês, porque foi só estresse, minha gente. Eu não nem lembrei de gravar. Porque eu fui fazer o trabalho de bico, né? Eu tinha que fazer bem devagar, né? E aí, às vezes, eu errei, né? Eu tive que retirar. Como a ganache fica durinha, a gente tem essa possibilidade de tirar, né? Não é como o chantilly. Então, às vezes, eu errava, tirava, fazia de novo. E aí, por isso que eu não gravei essa parte, porque foi só estresse. Mas, basicamente, o que é que eu fiz? Eu tingi um pouquinho da ganache azul com corante preto, né? E fiz esse trabalho aí que vocês estão vendo. Foi todo o bolo, né? Com trabalho de bico. Usei um bico perlê fininho. E fiz como estava a inspiração, era esse desenho aí mesmo que tinha. E essa mesma cliente também pediu outro bolo de 1 quilo de chantilly. E aí foi esse rosinha que a gente fez. Então eu fiz rapidinho, foi um wave cake, taquei um glitter, né? Que foi até uma inspiração de um bolo que eu fiz, ela pediu igual. Mas ela pediu sem a papelaria, porque o que eu tinha feito tinha papelaria, mas ela pediu sem nada. E aí ficou assim, embalei os 2, né? E só esperando ela vir retirar. Depois eu fui para aquele bolo de pasta, né? E aí eu fui fazer um pouco mais de ganache, porque a ganache que eu tinha usado, que eu tinha feito, né? Eu usei no bolo azul. E aí sobrou um pouco, mas não tanto. Então eu fiz um pouco mais, eu fiz mais meia barra para poder completar. E depois eu fui, né, fazer a blindagem do bolo, tudo certinho. Como já tinha saído o primeiro pedido, minha gente, eu fui apagar aqui do quadro, porque parece que dá uma paz quando a gente vai esvaziando, né? Eu gosto de ver o quadro cheio, né? Com bastante encomenda, mas também eu gosto de ver ele esvaziando durante o dia. Aí ficou faltando agora esse kit, né? Que é o segundo que eu vou fazer. O kit não, é um bolo, né? De pasta americana. E aí, né? A gente sempre anota tudo. Ali do ladinho vocês viram que tinha mais encomenda anotada, que era do outro dia. E aí, conforme a gente vai fazendo, eu vou apagando, porque vai me dando uma paz, né? Aquela sensação de dever cumprido. E aí, eu fui fazer agora o restante das modelagens. Eu tava fazendo aqui umas folhas pra poder colocar no bolo. Esse molde, minha gente, me dá só estresse, porque ele é muito trabalhoso de fazer, porque a gente tem que colocar, né, em todos os cantinhos dele. E ele tem várias partes vazadas, então a gente tem que ficar ali ajustando com a esteca, é muito trabalhoso. Eu tô pra comprar, né, o cortador dessa folha, mas eu fico com pena, porque o molde ele tá novinho, né? Ele dá pra usar, só que ele me dá muito trabalho, então é uma coisa necessária. Eu tenho que fazer essa troca, né? Tenho que comprar o cortador dessa folha
Porque quando eu tava atrás dessa folha, né, eu queria mesmo o cortador, porque eu sei que é mais prático de fazer, né? A gente bota ali, cortou, tá pronto. Mas eu não achei, eu só achei o molde, então eu tive que comprar, né? Porque eu tinha pedido com essa folha, então eu tive que comprar. Só que foi meu arrependimento até hoje, porque ela dá muito trabalho. Olha o tempo que eu passo para fazer uma folha, e olha que o vídeo tá acelerado, então dá muito trabalho. Com o cortador não, a gente abre a pasta americana, corta ali, ó, e você vai fazer várias em menos de 1 minuto. Já com ele é muito trabalhoso, porque a gente tem que fazer um por um assim, e fica ajustando, e ajeita ali, e tira do cantinho. É muito trabalhoso, minha gente. Então eu tenho que fazer isso, tenho que comprar, né? Mas eu fico com pena de gastar dinheiro, porque querendo ou não, eu já tenho um molde, então dá pena, né? E esses moldes não são baratos. Mas eu vou fazer isso, eu tenho que fazer, porque é uma coisa necessária para adiantar, né, o meu trabalho, o meu dia a dia, porque senão, toda vez que eu for fazer, e esse bolo mesmo, ele teve muitas folhas dessa, né, então eu fiz, se eu não me engano, 15, ou foi 12, eu acho que foi 15, por aí. Então foi muito demorado, né, coisa que eu poderia ter feito bem mais rápido. E aí é isso, a gente, quando for comprar, né, vocês que são iniciantes aí, olhem bem o molde que você vai comprar. Tem molde que facilita demais, né? Molde de personagem, de bichinho, né? Aqueles que tem o corpinho, o rostinho. Isso facilita demais. Mas tem molde, minha gente, que é muito... que faz o contrário, né? Ao invés de facilitar o teu trabalho, ele vai dificultar pelo tempo que você vai fazer, que você vai levar para poder fazer aquela modelagem ali, como essa folha, né? Tem figuras, né, que é melhor você comprar cortador e ejetor do que molde, porque o molde dá um certo trabalhinho. Então é sempre bom ficar atenta, né? Quando eu comprei eu não sabia disso, né? Eu achei que ia me ajudar muito, mas agora eu já sei. Então sempre que eu vou comprar, eu sempre olho muito. Será que isso aqui vai me ajudar ou vai me atrapalhar? Quando tem coisas muito pequenininhas, minha filha, eu já descarto, porque vai dar mais trabalho. Então eu procuro sempre comprar mais cortador e ejetor. E às vezes nenhum, né? Às vezes eu vou e faço livre mesmo, porque às vezes nenhum dos dois vai ajudar. Às vezes você fazendo um livre vai ser até mais rápido. E aí eu terminei lá as folhas e vim fazer a base do meu cakeboard. Eu vim revestir ele com a pasta americana. O que é que eu fiz? Eu usei uma pasta com um marrom bem clarinho. Eu peguei um pouquinho de pasta marrom, um pouquinho de pasta branca, uma quantidade maior de pasta branca, um pouquinho de amarelo, e aí eu cheguei nesse tom aí, que era como tava na inspiração, né? E ele tinha também uma textura, e aí essa textura que eu tô usando é aquela de linho, que parece um linho, né? E é um rolinho, e aí eu vou passando, né? Vou passando de vários sentidos para poder ficar no cakeboard toda essa textura. Eu poderia ter passado primeiro a textura na pasta e depois colocado ela no cakeboard. Só que eu acho que não fica tão bom. Eu acho que colocando a textura com a pasta já no cakeboard fica o acabamento mais bonito. E aí depois é só cortar ali o excesso, né? Como vocês estão vendo, virei o cakeboard para baixo, cortei o excesso e ele já estava todo coberto. E aí eu deixei lá no cantinho e vamos pro bolo. O bolo eu já tinha passado a camada de ganache, né, a minha blindagem, e vou cobrir. Então vocês estão vendo que eu tô trabalhando bastante com essa técnica de envelopamento agora. Eu me apaixonei, minha gente. Acho que não vou largar mais, porque eu achei que ficou muito bonito. A lateral fica bem lisinha, fica bem retinha. Com a outra forma tradicional, né, que a gente geralmente cobre jogando a pasta em cima do bolo todo, às vezes fica com muita bolha de ar. E com essa técnica de envelopamento eu vi que não ficou nenhuma, ficou muito lisinho, bem retinho. E eu gostei muito. E aí tô usando ele. Vamos ver até quando que eu vou fazer assim, né? Quando eu enjoar, eu uso outra técnica. E aí eu vou fazendo assim, eu vou cortando o excesso na parte de cima, né? Vou alisando, a gente vai tirando esse excessozinho que fica na parte de cima e vai alisando para que a quina fique toda retinha. E ele fica muito liso, minha gente, fica muito retinho. Eu vou cortando assim com bisturi, eu já vi confeiteira cortando com o próprio cortador. Só que esse meu cortador, ele não fica legal para cortar. Eu não sei se porque o material dele é de plástico, né? Mas eu já vi elas trabalhando com os de acrílico, que essa ponta fininha, essa ponta da frente é fininha. Então ela meio que aperta, né? E aí ele já corta a pasta e já alisa. Eu achei muito legal. Mas como esse meu alisador não dá pra fazer isso, aí eu vou cortando com o bisturi mesmo. E aí às vezes eu corto com a tesoura, às vezes com o bisturi e tá dando super certo. Mas amei, minha gente, essa técnica. E aí já fiz o bolinho branco, que ia ser o bolo de cima. Esse de baixo vai ser verde clarinho. E aí, pra chegar nesse verde, eu peguei um pouquinho só de pasta verde, que eu já tinha tingida. Misturei com a pasta branca e ficou assim, é um verde bem clarinho mesmo. Na câmera eu acho que tá até um pouco mais escuro do que tava pessoalmente. Mas ele tava um verde bem clarinho mesmo.
E aí eu fui fazendo a mesma coisa, né? Alisei tudo, vou cortando o excesso, né? Vou tirando tudo para ele ficar todo lisinho. E a parte de trás, eu tô percebendo que eu tô melhorando bastante, né? Pra tirar mais essa marcação. Esse daí mesmo ficou quase imperceptível, ficou bem pouquinho mesmo. E aí cada vez mais, como eu falo pra vocês, né? A prática é que leva à perfeição. Cada vez que a gente vai treinando, vai praticando, a gente vai aprendendo mais, né? E vai aprendendo, e vai melhorando. Então cada vez tá ficando melhor. E aí eu já ia montar o bolo, e aí pra eu não colocar no escuro e depois ficar torto, né? Eu gosto de medir antes pra centralizar. E aí o que é que eu fiz? Eu coloquei primeiro o carrinho na frente, né, como que tava na inspiração. Coloquei a forma do bolo, né, atrás. Vocês estão vendo que eu tô ajustando ali, porque esse bolo ele não pode ficar lá atrás, porque senão o peso ia ficar todo atrás, né, ia ficar desproporcional. Quando a cliente fosse pegar, ela poderia até derrubar o bolo, porque o peso ia ficar de um lado só, então ia dar aquele susto, né, quando ela fosse segurar, o peso ia estar só de um lado do cakeboard. Então eu fui posicionando assim, né, primeiro coloquei, marquei. Depois eu coloquei um pouquinho de chocolate, tanto embaixo do bolo, como embaixo do carrinho, e colei eles no cakeboard. E aí eu coloquei os dois bolos, né, um em cima do outro, fiz a sobreposição, e tô fazendo esse acabamento com a pasta um verde um pouco mais escuro. Na inspiração tinha assim, né, a tonalidade, e eu fui seguindo. Já nesse de baixo, vocês estão vendo que não precisava eu fazer, né? Porque ele tava com um acabamento bem bonito. Na inspiração, eu também não consigo ver se tem esse acabamento embaixo. Então, eu não tinha como saber, como falei pra vocês, né? A cliente manda uma foto ali de um ângulo só. E a gente tem que imaginar todo o restante, né? E fazer para que fique, né, com aquela ideia. Então, como eu não tinha como saber se nesse de baixo tinha o acabamento, eu resolvi colocar para ficar igual mesmo, porque eu achei que ia ficar legal. Então, eu coloquei também, mas vocês estão vendo que embaixo tá bem perfeitinho, tá vendo? Nem precisava eu colocar. Mas aí eu quis colocar, né, para ficar o mais bonito possível. Então, eu fiz a tirinha da mesma cor, na mesma espessura, né, uma tirinha bem fininha, só para ficar aquele detalhe ali delicado, né, mais bem acabado. E eu coloquei também. E aí ficou assim, vocês estão vendo que já tá dando uma forma, né? Ele já tá ficando bonito. Esse carrinho, acho que foi o charme, né? Eu já tinha visto essa inspiração algumas vezes, mas nenhum cliente tinha me pedido esse bolo, né? Porque como ele sairia no valor normal, geralmente eu cobro adicional dessas modelagens, nem todo mundo quer pagar, né? O pessoal compra mais aquele bolo mais simples de ganache. E coloca a papelaria. Então, esses assim de pasta americana, que são mais detalhados, geralmente são mais caros. Então, nem todo mundo quer pagar. Agora, minha gente, eu vou colocar os detalhes, né, do bolo. Que foram essas folhas que eu fiz. E aí, na inspiração que a cliente me mandou, as folhas ficam aqui, bem aqui assim, ela não tá no bolo, ela tá aqui e fica meio que flutuando aqui dos dois lados. Aí, pra fazer esse efeito, eu mandei o Lucas fazer 2 bombons desse daqui, que a gente faz o bolo no palito pequeno, né, que é o formato do bolo no palito pequeno. E aí, eu vou colocar ele aqui e vou colar essas folhas nele, entendeu? Porque aí vai ficar esse efeito, né? Ela vai ficar aqui em pezinha, né? Eu vou ter onde colar, que vai ser nele, vou colar com chocolate. E quando tiver tudo preenchido, né? Vai ficar esse efeito das folhas aqui. Ela não fica no bolo, ela fica meio aqui, pra ficar pra fora. E aí é isso, aí eu vou colar todas, aqui tá todas as folhas que eu fiz, tá vendo? Aí vou colocar também o nomezinho dele aqui. E aqui vocês percebem que eu deixei essa união na frente. Geralmente eu sempre coloco pra trás, né? Pra não ficar visível. Só que aqui também eu vou colocar umas folhas. Então, foi proposital, né? Porque aí a parte de trás ele vai ficar todo lisinho. Não vai ficar nenhuma emenda. E aí aqui eu vou cobrir. E é isso. Então, eu vou colocar todos os detalhes. Aqui ainda vai vir os bichinhos, ó. Que vai preencher aqui. E as folhas. Aí eu vou finalizar com tudo isso. E aí eu fui colocando, né, minha gente? Fui posicionando. Primeiro eu colei o bolo no palito, né, na base do bolo. E depois eu fui colocando esses detalhes, né? Eu fui colando com chocolate também direto nele. E aí, né, como eu falei pra vocês, a gente vai fazendo na hora, né? Vai colocando, né? Vai posicionando, vendo se tá legal. Então, não tinha um jeito certo, né? Uma regra. A gente, quando recebe a foto do cliente, né, a gente não vê um tutorial junto, como eu falei pra vocês. A gente vai imaginando, né, vai vendo a foto, vai imaginando como que aquilo foi feito, né, pra que fique o mesmo efeito. Claro que não vai ficar igual, é por isso que a gente fala, né, que não vai ficar igual. Porque eu não sei se a pessoa da foto usou essa técnica, né, essa ideia de colocar um doce ali atrás e colocar as folhinhas em cima.
Mas pra mim funcionou, né? Ficou o mesmo efeito. As folhas ficaram com o mesmo efeito, né? Ali do ladinho, bonita. Então é isso que importa. A gente vai achando a nossa técnica, né? A nossa forma de fazer pra alcançar aquele mesmo objetivo, né? Então, por mais que não fique exatamente igual a foto, ele ficou com a mesma ideia, porque teve o mesmo carrinho, teve os bichinhos que a cliente queria, teve as folhas, teve as mesmas tonalidades. Então, assim, é uma ideia. A gente sempre fala que não fica igual por conta disso, porque não tem como eu reproduzir algo que outra pessoa fez se eu não sei como que ela fez, né? Eu não sei quais métodos ela usou. Por mais que a gente seja confeiteira, eu acho que o pessoal tem essa ideia, né, na cabeça de que, ai, todo mundo vai conseguir fazer. Você não é confeiteira, mas não, minha gente. São milhares de técnicas, né, de formas de fazer. E assim, a gente não tem como saber como que a pessoa fez. Então a gente vai imaginando ali pra ficar o mesmo efeito. E aí eu fui fazendo assim, né? Eu já colei as folhas, estou colocando agora os bichinhos, que já estavam secos também. Esses de cima eu fiz só o rosto, né? Porque ele ficava flutuando ali em cima. E aí eu fui colando também com o chocolate. Eu fui colocando um pouquinho de chocolate atrás e colocando no bolo. É só segurar um pouquinho, né? O tempo do chocolate secar, endurecer, que aí ele cola. E aí, não satisfeita, né, eu ainda fui fazer um sombreado ali na base. Essa parte não tinha na foto, né, dá pra ver que a inspiração é uma cor só, a base. Só que eu achei que ficaria legal fazer uma sombrazinha, então eu passei um pó verde. Esse verde que eu tenho é um verde menta. Então ficou um sombreadozinho ali na base do bolo, ficou bem bonito. E esse foi o resultado, minha gente, eu amei. Eu fiquei apaixonada nesse bolo, lindo demais, ele ficou pessoalmente maravilhoso. Eu já tinha visto essa inspiração, né, na internet, mas eu nunca tinha feito, ninguém nunca tinha me pedido. Então eu amei esse pedido da cliente e fiz com muito carinho. Como falei pra vocês, não fica exatamente igual aos bichinhos, né? Eu tenho a minha forma de fazer meus bichinhos. Então eu fiz da forma que eu faço, né? Fiz seguindo a inspiração, só que trazendo pra minha forma de trabalhar. E eu achei que ficou a coisa mais linda. A cliente amou também. Ela ainda não me mandou os registros, porque ela disse que o fotógrafo ainda vai enviar pra ela. Ignora aquela placa de isopor ali atrás, porque tava ali, mas foquem no bolo. Mostrei pra vocês todos os ângulos, né? Por trás, por cima. Pra vocês poderem ver todos os detalhes. E ficou assim, minha gente. A base é revestida na pasta americana, né? Ela dá um charme a mais, fica um bolo mais bonito, porque ela começa a fazer parte do bolo, né? Ela não fica sendo somente um pratinho. Ela faz parte do bolo, faz parte da decoração, porque fica na mesma paleta, né? Fica decorada, então fica a coisa mais linda. E aí, na hora de embalar, vocês sabem, sempre que eu coloco o meu bolo na caixa, eu coloco uma fita durex prendendo o cakeboard na caixa. Só que como esse cakeboard estava revestido com a pasta americana, a fita não ia grudar. E aí eu fiz esse rolinho aí com plástico, tá vendo? Fazendo meio que uma barreira para esse bolo não andar na caixa. E aí eu fiz assim, eu enrolei aquele saquinho descartável, né? Eu enrolei ele, coloquei a fita, né? Prendi ele na caixa e ficou assim, esse relevo. E aí prendeu ele, tá vendo? Eu fiz dois para poder prender ele na caixa e ele não andar, essa caixa não andar. E aí depois finalizei, né, a parte de cima, fechei direitinho e só aguardei a cliente retirar. E assim a gente finalizou a nossa produção do dia. E graças a Deus que a gente tinha feijão pronto. Lembra do feijão que eu tinha feito? Aí, ó, maravilhoso, ficou uma delícia, minha gente. A gente pôde almoçar, né, comer uma comidinha forte, porque a gente já tava acabado de cansado, já tava de tarde, né, nessa hora que a gente acabou. Então imagine se não tivesse feito, a gente ia ter que preparar o almoço ainda. E aí a gente finalizou o nosso dia almoçando. Espero muito que vocês tenham gostado. Curta esse vídeo e até o próximo vídeo.